Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também os nossos alunos aí da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática aqui na TV com a professora Ana Li. Muito bem. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o quê? Vamos ver? Construir e ampliar estratégias de cálculo para as divisões. Bem, aula passada nós trabalhamos com multiplicação. Essa aula nós vamos trabalhar com divisão. Isso mesmo. E eu andei sabendo aí que tem muita gente que tem muita dificuldade de fazer divisão. Bem, a professora vai mostrar aqui para vocês hoje algumas estratégias também para dividir, tá? Algumas, não todas, não vai dar tempo de trabalhar com todas as estratégias. Então, umas 2 pelo menos a professora vai tentar mostrar para vocês. E eu vou ensinar para vocês a fazer essa operação também hoje junto com a professora aqui na mesa, beleza? Então vamos lá. A professora agora vai usar aqui um recurso, né? Usando o spinner, né? O jogo do spinner ainda, o objeto do spinner, né? Aquele que você já conhece. Só que agora a professora trouxe aqui o tabuleiro da divisão da flor, né? Flor da divisão, né? É uma espécie de tabuleiro em forma de flor, se vocês puderem olhar aí, deixa eu tirar o spinner de cima dele aqui. Então vocês vão olhando aí, né, que é uma espécie de flor, ó, né, com as pétalas, o miolinho, e aqui em volta tem números nas pétalas e em volta tem letras, né, nesse sentido do relógio, sentido horário. Então a gente vai pôr o spinner aqui no meio, né, com a flechinha, e nós vamos tentar sortear um valor aqui, né, dentro da nossa flor, né, dessa flor da divisão. E o número que cair de dentro vai ser o divisor e o número que cair de fora vai ser o dividendo. Ah, professora, o que é divisor e o que é dividendo? Então a professora vai explicar para vocês aqui também. Então deixa eu só puxar aqui um pouquinho para poder explicar para vocês. Então eu vou armar uma conta qualquer aqui na mesa da professora, tá? Bem simples de divisão. Eu vou até resolver ela, né? 5 vezes 5, 25, não sobra nada. Então, olha aqui, vou precisar virar para vocês. Essa é uma conta simples de divisão, que a gente aprende lá no 3º ano, 2º ano. Então, vejam lá. Aqui nós temos este número, ele é o dividendo. Este número é o divisor. Esse é o meu quociente, a minha resposta, que a gente chama de quociente. Esse número que vai ficar aqui vai ser chamado de resto. Quando não tem resto, é porque a conta é exata. Se sobrar resto, é porque a conta não é exata, tá bom? Então, no caso, 25 divididos por 5 dá 5 e não sobra nada. Então, é essa conta que é uma conta exata. Dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? Então, isso daí, só para vocês saberem o nome dos termos que a professora está usando, porque depois a gente vai falando e vocês podem não estar compreendendo. Então, vamos voltar para a nossa rosa aqui, né? A rosa da divisão, a flor, né, da divisão. E vamos ter do ladinho aqui da flor da divisão as cartinhas numéricas, né? A cartinha com os números, com os valores das letras que estão ali na rosa. Então, a hora que a professora fizer o giro, um desses números vai ser o sorteado, tá bom? Vamos lá? Vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue girar o spinner e fazer a escolha, vamos lá? Vamos lá, tá quase parando. Olá, parou aqui no meio entre o G e o F. Então vamos escolher aqui, né? Mais próximo ficou do F. Então o F é o nosso número. Qual é o nosso número aqui? Vamos procurar aqui o número, a letra F. A letra F, ela é o número 189. Então esse vai ser o número que a gente vai pôr no dividendo, 189. Então a professora vai marcar aqui na nossa folha 189. Muito bem. Agora a gente vai escolher o número de dentro, que vai ser o divisor. Vamos ver por quanto a gente vai dividir. Por 3. Muito bem. Então vamos dividir por 3. 189 divididos por 3. Essa é a nossa conta.
Então agora a professora vai tirar aqui essa flor e os nossos números do ladinho, porque a gente não vai usar, agora a gente vai usar só essa conta aqui. Nós vamos trabalhar a nossa aula de hoje com essa conta, 189 divididos por 3, para a gente aprender a fazer as divisões aqui com a professora. Bem, a primeira coisa, o que significa dividir? Bem, dividir significa repartir em partes iguais. São algumas ideias que a gente tem na divisão, não é verdade? Bem, quando eu vou dividir, eu vou ter duas ideias principais na divisão, que é a divisão, eu vou distribuir em partes iguais. Então, por exemplo, aqui a pessoa vai pegar o material dourado aqui só para mostrar para vocês a ilustração. Eu tenho aqui algumas peças do material dourado. Então, vou pegar aqui, né, algumas peças e eu quero distribuir essas peças em 3 partes. Então, eu vou dar uma para essa, uma para essa, uma para essa, mais uma para esta, mais uma para esta, mais uma para essa. Então, o que eu fiz aqui? Eu distribuí. Então, essa é uma ideia de distribuir que eu tenho na divisão, ok? Essa é a ideia de distribuir. Então agora a professora vai fazer com outro material dourado, usando aqui agora as pecinhas menores. Deixa a professora pegar algumas aqui na mão dela, né? Vamos pôr aqui na mesa. Eu tenho agora um tanto de pecinhas aqui na folha. Um tanto, que eu não contei quantos, eu peguei aleatoriamente. Eu quero saber, desse tanto que tem aqui, quantos grupos de 3 eu consigo fazer? Bem, grupos de 3. Então, vou fazer, ó. 3. Vamos ver quantos tinha por primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. Vamos ver quantos grupos de 3 eu consigo. Então, vou pôr 3. Eu já sei o tamanho que eu quero. Eu quero o tamanho 3. Então, 3. 3. 3. 3. 3. Quantos grupos de 3 deu? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 grupos de 3. Então, 15 divididos em 3 partes dá 5 partes. Ok? Então, veja o que a professora fez aqui na mesa. A professora fez as duas ideias. A ideia de distribuir e a ideia de medir. Ou seja, de quanto cabe um número dentro de outro número. Isso que a gente chama de ideia de medida, né? Quantos grupinhos daquele tamanho cabe num total maior? Então, a ideia de medir, que é a medida. Beleza. Então, aqui só para ilustrar para vocês essas duas ideias que a professora, que a gente trabalha na divisão, tá? E quando a gente usa as estratégias para dividir, a gente vai usar estratégias daquilo que a gente já conhece. O que a gente já conhece? A gente já conhece a decomposição numérica, já conhecemos. A gente conhece o que mais? A gente pode fazer desenhos, pode fazer números de base 10, né? Para poder fazer a operação. Então, eu vou tentar mostrar algumas estratégias para vocês aqui agora. Então, a professora tem aqui 189 divididos por 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos armar a conta. 189 divididos por 3, tá? Então, aí ficou assim, ó, a professora armou a conta desse jeito, 189 divididos por 3. Agora, eu vou usar o material dourado para ajudar vocês a entenderem o que a professora vai fazer aqui. Então, vamos pegar 180, 60 mais 2, 89, 9 unidades. Então, aqui eu tenho 189, tá? É o número que está lá no meu dividendo. Agora eu quero dividir em 3 partes. Bem, eu vou começar pela ordem maior. A ordem maior é a centena. A centena está aqui, uma centena. Eu posso dividir 100 por 3 partes? Posso. Só que a pergunta que fica é, eu posso dar uma centena inteira para as pessoas, assim, para cada 3 pessoas, por exemplo? Se eu tivesse 3 crianças aqui na frente agora, eu poderia dar 3 placas dessa? Não, né? Porque eu só tenho uma. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desmanchar essa placa em dezenas. Então, a professora vai fazer isso, ó. Nós vamos trocar
Aqui, ó, vou pôr aqui em cima para vocês verem que a professora está fazendo a relação de troca, tá? Vou colocar aqui mais uma para fechar 100. Ó, aqui está a plaquinha, né, substituída pelas barrinhas, tá? Ó, todas as barrinhas que estão em cima, essa aqui é daqui, ó. Todas as barrinhas que ficam em cima vão ser agora trocadas. Essa aqui vai ficar para fora, eu vou ficar para fora e vou trabalhar só com essa ideia aqui, ó, que eu troquei. Quando eu faço isso, eu agrupo as dezenas. Agrupei as dezenas. Então, o que a professora fez aqui, ó? Eu agrupei a centena que eu troquei por 10 dezenas e juntei com as 8. Então, agora aqui a professora tem 18. 18 dezenas. Agora, eu posso fazer grupos de 3 em 3? Agora, posso dividir, né? Grupos de 3 em 3, ó. 3, vamos fazer aquela ideia da medida, né? De quantos que cabe. 3, opa. 3, 3, 3. Quantos grupos de 3 deu aqui nas dezenas? 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos. Então, eu tenho 6 grupos de 3. Então, 6 grupos vezes 3, ou 3 vezes 6, foram distribuídos os 18. Então, o que a professora faz agora? Eu diminuo 18 de 18. Né? Eu já distribuí todos os 18. Sobrou alguma dezena solta aqui? Não, então não sobrou nada aqui. Agora é a vez de dividir as unidades, as 9 unidades. Então, o que a professora vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar o 9 aqui para baixo. Olha como é que a professora fez o registro lá. Vou virar aí para vocês poderem enxergar melhor. Então, a professora fez assim, tá? Eu baixei o 9 para cá para poder fazer a divisão agora. Tá bom? Só para ficar mais fácil. Isso, agora a professora vai olhar as 9 unidades. Vamos pegar as 9 unidades e fazer grupo de 3? Então, 3, 3 e 3. Quantos grupos de 3 a professora fez com o 9? Isso, 3 grupos daqueles 3 que eu queria. Então, 3 vezes o 3, eu já distribuí, né? Eu já dividi todos os 9, não sobrou nenhuma unidade sem grupo. Então, ficou 0 aqui. Então, essa operação que nós fizemos é uma operação de divisão que a gente chama, né, de exata, porque ela não sobrou resto, né? Então, por isso que a gente faz esse agrupamento aqui em cima. Porque não dá para dar uma centena inteira. Então, eu tenho que desmanchar a centena, juntar com a dezena e daí fazer as distribuições. Daí eu fechei agora 189 divididos por 3, que deu 63. Muito bem. Agora, vamos continuar com 189 divididos por 189 divididos por 3. 189 divididos por 3. Ainda vamos continuar com essa operação. Agora a professora vai fazer um jeito diferente aqui. A professora vai fazer o valor das ordens, tá? É uma espécie de decomposição, mas é em relação ao valor das ordens. Essa aqui é a centena. Ó, centena, dezena, unidade. A centena vale 100. Quantos 100 eu tenho aqui? 1. 100. Tá? Aqui não tenho mais nada, então eu só vou poder pôr 100. 8 dezenas. Quantos grupos de 10 eu tenho aqui? Eu tenho 8 grupos de 10, porque eu tenho a dezena. Então, 8 de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tá? Então, a professora colocou os 8 grupos de 10 aqui. Na unidade, são 9 grupos de 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, a professora colocou o valor, né, da ordem tantas vezes quanto aparecia o número lá. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a divisão em grupos de 3. Posso fazer grupos de 3 com 100 só? Não, não consigo. Então, agora a professora vai fazer o quê? Eu vou desconsiderar o 100. E quantos 10 eu tenho dentro do 100? Lembra da plaquinha lá? Ó, da plaquinha?
Quantos 10 eu tenho aqui? Quantos desse eu tenho nessa aqui? Eu tenho 10, muito bem. Então, eu vou fazer 10, 100, 10, 10, para ter 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 grupos de 10 para trocar pelo 100. Agora, vamos fazer grupos de 3 em 3? Eu quero grupos de 3, quero sempre juntar de 3 em 3. Então, ó, 3, 10, 3, 10, 3, 10. Ficou um 10 aqui embaixo, eu vou juntar com 2 lá em cima. 10, 3 grupos. 3 grupos, né? Sempre de 3 em 3, porque a divisão é por 3. Agora eu vou dividir aqui. 3, 3, 3. Quantos grupos eu fiz de 10? Vamos contar o grupo de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos. Quantos grupos de 1? 1, 2, 3. 3 grupos de 1. Então, 189 divididos por 3 é 63. E nós acertamos, olha, em relação a outra conta que nós tínhamos feito agora há pouco. Ó, 63, 63. Então, a gente pode também usar um recurso que a gente chama de recurso pessoal. Isso aqui não é um algoritmo tradicional, não é uma conta de divisão tradicional, é uma conta que foi inventada, uma estratégia inventada, que a professora mostrou para vocês, um jeito diferente que também daria para dividir. Então, isso aqui também é possível, tá? Então, é uma ideia, uma das ideias de divisão que a gente pode usar também. Bem, tem mais alguma ideia, professora? Tem. Agora a professora vai mostrar para vocês subtrações sucessivas, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar com 189 divididos por 3. 189, agora a gente vai deixar armada já, divididos por 3. Então, a professora vai puxar aqui um risco comprido para separar, né, o quociente que nós vamos fazer do lado de cá com os restos que a gente vai fazer do lado de cá. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim. Agora, a gente vai pensar assim, quantos 3 cabem dentro do 189? Quantos 3 cabem aqui dentro? Bem, a gente pode ir de 10 em 10? Pode. Vamos fazer de 10 em 10 para poder fazer assim a operação mais simples na ideia dos agrupamentos. Então, é mais fácil agrupar de 10 em 10. Então, 10 vezes o 3 é 30. Então, vamos tirar 30 daqui. Eu tenho que tirar, porque eu estou tirando os grupos, fazendo grupos. Quando eu faço grupos, eu vou tirando eles. Agora sim, vamos lá. 9, né? Aqui vai dar 9 menos nada é 9, 8 menos 3 é 5, 1 menos nada é 1. Então, 159. Agora eu vou tirar mais 10 grupos de novo. 10 grupos de 3, que é 30, já sei que é 30. Então, vamos tirar 30 do lado de cá. 9, né? Diminuindo de nada é 9, 5 menos 3 é 2, 1 menos nada é 1. 129. Posso ainda continuar tirando grupos de 10? Posso. 10 que eu vou tirar, quanto que é? 30, né? Isso mesmo, 30. Então, aqui eu vou ter que fazer aquele recurso da subtração que faz, né, os reagrupamentos. Então, 9 menos nada é 9. Agora, eu tenho que juntar aqui, ó, o 12 para tirar de 3, porque eu não posso tirar só 2. Eu tenho que reagrupar a centena, vai dar 12 centenas. 12 tirando 3, vão sobrar 9. Então, 99. Então, agora ficou fácil de pensar. Por quê? Porque eu sei que, já que eu tirei 30, 30, 30, 10 vezes aqui, ó, 10, 10 e 10, eu tirei 30 grupos de 3. 30 grupos de 3 dá quanto? Dá 90. Eu posso ir direto para o 30, professora? 30 vezes o 3, 90? Posso, porque eu tenho 99 aqui. Então, eu já posso tirar 90. Tiro 90, vai sobrar 9. Muito bem, 99 menos 90 sobrou 9. Opa, eu posso chegar agora mais perto ainda, porque eu sei que 3 vezes 3 é 9. Então, se eu tirar 3 grupos de 3, eu tenho 9, tiro 9 do 9, não vai sobrar nada. Então, olha aqui como é que ficou essa operação. Deixa eu puxar o risco mais para baixo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma soma do lado de cá para ver quantos grupos eu consegui. 10, 20, 30, 30 com 30, 60, 60 aí, mais 3, 63. Então, fechamos as três estratégias de divisão que a professora fez aqui no 63. Vamos olhar todas, deixa a professora
melhorar aqui a mesa para vocês poderem enxergar, só um pouquinho, né? Vamos tirar aqui da frente para vocês poderem enxergar todas as nossas formas de dividir o 189 por 3. Então, veja, eu dividi, né, desde o mais usual para uma estratégia inventada, para uma estratégia de subtração. Eu fui subtraindo grupos de 3 até não poder tirar mais nenhum. E todas as minhas respostas fecharam em 63. Isso significa o quê? Que eu consegui finalizar, né, todas as operações e elas ficaram igualzinho, beleza? Muito bem, então veja quantas estratégias a gente usou aqui hoje na nossa aula de divisão. Essas estratégias que a gente usou na aula, né, trabalhando com divisão, é para mostrar para vocês quanto que a gente pode resolver uma operação de divisão. E aqui, por enquanto, a professora usou números pequenos, mas isso vale para números grandes também, né? Usar as estratégias, aquilo que eu já conheço. O que é dividir? Dividir é repartir, ou é saber quantos grupos de um número menor tem dentro do maior. Então, se eu sei que na ideia de medir, eu vou pegar dentro de um grupo maior quantos pedacinhos de grupos menores tem, eu posso ir retirando esses pedacinhos, não posso? Olha, por exemplo, aqui a professora vai mostrar de novo aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando mais no concreto, tá? Eu vou pegar aqui o material dourado de novo, com as pecinhas aqui dos cubinhos, né, que são as unidades. Então, deixa a professora pegar mais um tantinho aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma quantidade, né, de pecinhas do material dourado, das unidades, que eu não contei quantas deu, peguei aleatoriamente também. E a professora quer saber aqui quantos grupos de 3 eu tenho dentro desse monte aqui, que eu não sei quanto é. Pode ser número exato, pode ser número que vai sobrar, mas eu quero saber quantos grupos de 3. O que a professora faz quando faz grupos de 3? Eu pego de 3 em 3. Ó, pego 3. O que eu fiz com esse 3 aqui? Eu tirei daqui, estão vendo? Eu peguei, tinha um tanto, tirei 3, fiz um grupo. Então, por isso que a professora subtrai. Eu tiro do total o 3. Posso fazer outro grupo? Posso fazer mais um grupo. Fiz mais um grupo, tirei outro grupo, mais uma vez 3. Posso pegar outro grupo? Posso, vamos fazer grupo de 3. Ó, fiz mais um grupo, tirei daqui, então eu subtraí 3. E toda vez que eu faço grupos, eu vou subtraindo aquela quantidade que eu tô tirando, né? E eu posso tirar, como eu falei para vocês, de 10 né, grupos, 10 grupos, porque é mais fácil tirar, né? Eu posso fazer contas com dezenas mais rápido que com qualquer outro número. Então, por isso que a professora faz direto com 10. Mas eu poderia fazer de 1 por 1? Poderia fazer de 1 por 1 se eu quisesse. Ó, quantos grupos deu aqui? Vamos ver, eu tinha um tanto. Não consigo fazer mais nenhum grupo de 3. Ficaram sobrando 2 pecinhas aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de 3 dá 30. Eu tinha, então, o quê? Eu tinha 32, então agora a professora vai registrar a operação aqui, ó, para vocês terem a ideia do que eu estou falando. Eu tinha 32 e esses 32 eu fiz grupos de 3 em 3. Deram aqui 10 grupos de 3, né? 10 grupos de 3 é 30, como a gente viu. E ainda, na subtração aqui, vão sobrar aquelas 2 pecinhas que ficaram sem ninguém, né? Então, a operação registrada ficou assim. E quando a professora faz desse jeito, é porque a professora faz o processo longo, né? Que a gente chama do processo de divisão, processo longo, onde a gente diminui subtraindo. Mas eu poderia fazer também direto? Posso. Quer ver como é que eu posso fazer direto? Então, vamos lá. A professora vai mostrar como que faz direto sem o processo longo. Eu tenho 32 para dividir em 3 partes. Eu posso dar uma parte para cada, né? No caso, eu posso dar, eu tenho 3 dezenas. Eu quero dividir em 3 partes, cada um vai ficar com uma dezena. Uma dezena. E 1 vezes 3 não vai sobrar nada aqui, porque vai dar direto 3. Quando eu abaixo 2, o que aconteceu aqui quando eu abaixei o 2? Eu não posso dividir mais 2, então eu acrescento 0 lá atrás. E aqui fica sobrando. Então, este é o algoritmo que a gente chama de
processo curto, onde a gente faz, né, por partes a divisão. Também dá para se fazer. Aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de idade aprenderam na sua escola a fazer desse jeito, né? São pessoas mais velhas, como a professora, por exemplo. A professora aprendeu na escola dela a fazer divisão desse jeito. Mas enfim, hoje nós temos diversas formas, diferentes formas, e você pode escolher aquela que você mais se adaptou, né? Ou, como eu falei, e como a professora mostrou também aqui para vocês, inventar uma estratégia de vocês, como eu inventei a minha. Beleza? Muito bem, então a gente já está quase chegando no final da nossa aula, né? Tudo isso que a gente aprendeu aqui foi para chegar no nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula? Vamos ver qual era o objetivo? Construir e ampliar estratégias de cálculo para as divisões. Então a gente conseguiu fazer tudo isso, a gente conseguiu ampliar nossas estratégias. A gente viu 3 estratégias diferentes aqui, né? Tem outras estratégias, como a professora falou, tem muito mais, mas a gente só viu 3. E aí, você conseguiu ampliar um pouquinho mais as suas estratégias? Muito bem. Então não esqueça, se você inventar uma estratégia diferente, envie aqui para nós que a gente vai querer ver, tá? Pode enviar pelo WhatsApp do programa, né? Pelo número que está aparecendo para vocês aí na telinha. E aí vocês mandam para a gente vai mostrar aqui o jeito diferente que você inventou de fazer as operações. De qualquer uma delas. Adição, subtração, multiplicação ou da divisão. Ok? Combinado? Então agora vamos ver a tarefa que a professora deixou aí para a gente finalizar nossa aula? A tarefa está lá, são 4 divisões para que vocês também possam trabalhar, né, na mesma ideia que nós fizemos na aula passada com a multiplicação. Vão resolver essas divisões de diferentes formas. Pode ser de algoritmos ou de estratégias já que você já conhece, são as estratégias usuais, ou inventar alguma coisa diferente para a gente poder, né, fazer e mostrar como é que a gente fez, ok? Muito bem, então aí está a tarefa, né? Aí estão todas as nossas, a nossa aula, né, já está chegando no fim. E a professora, né, vai deixar vocês aqui agora, está terminando a nossa aula. Fiquem com um beijinho da professora e até a próxima. Vem aí, História! Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos aqui, professora Fabíola, para mais uma manhã de aprendizagem em Ciências Humanas. Hoje nós vamos começar um pouco diferente. Para descobrirmos qual será o nosso objeto de conhecimento, a professora trouxe uma adivinha. Então, se ajeite aí, presta bem atenção. Conforme as dicas forem aparecendo, vocês vão pensando de qual profissão nós estamos falando e por que nós estamos falando dela, ok? Então, descubra qual profissão é. Primeira dica: elabora com criatividade suas aulas. Segunda dica: aponta caminhos na hora de resolver uma questão. Quase lá. Última dica: está fazendo de tudo para manter o contato com seus alunos, apesar do distanciamento. E agora? Tá quase contando a profissão, não é mesmo? Alguém arrisca já de qual profissão nós estamos falando? É o professor. Isso mesmo, Isabela. Nós estamos falando da profissão do professor, porque hoje, dia 15 de outubro, é o Dia do Professor. Nós comemoramos esta data em homenagem a todos os profissionais da educação. Eles podem ser desde o infantil, professores lá da educação infantil, até professores do nível superior de ensino, aqueles que estão lá nas universidades e faculdades. Eles são então os profissionais responsáveis pelo conhecimento, né, pela transmissão, pela facilitação
da aprendizagem aqui no nosso país. Por isso, então, esta homenagem, esta lembrança a essa profissão tão importante para nós. Muito bem, então vamos conhecer um pouquinho mais. Por que dia 15 de outubro? Sendo que então o nosso objeto de conhecimento de hoje são as datas comemorativas Dia do Professor. E o nosso objetivo então será reconhecer o significado das datas comemorativas. Então, senta que lá vem história e vamos descobrir como surgiu o Dia do Professor? Aí vem uma dica. Começou com este senhor muito importante aqui no nosso país, Dom Pedro I, lá no dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I institui um decreto. Esse decreto cria o ensino elementar no Brasil. Professora, o que é ensino elementar? Muito bem. É o ensino fundamental que nós conhecemos hoje. Claro que com muitas diferenças. Lá naquela época, junto nesse decreto, ele determinava que os conteúdos a serem ensinados nas escolas de primeiras letras, que eram assim que elas eram conhecidas, seriam aprender a ler, escrever e as 4 operações, ou melhor, 4 cálculos matemáticos, que hoje nós conhecemos como adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesse momento, ele também determina que seria necessário e muito importante escolas em todos os vilarejos, vilas e cidades do nosso país. Ele também determina como será a regulamentação das condições trabalhistas dos professores, que até então estava um pouco bagunçado. Nessas escolas de primeiras letras também eram ensinadas geometria prática para os meninos e aulas de corte e costura, bordado e culinária para as meninas. Então percebam a diferença. Lá naquele tempo o ensino ele era dividido. Algumas coisas eram ensinadas aos meninos e outras às meninas. Hoje, na nossa realidade, nós temos muito mais conteúdos em matemática, não apenas as 4 operações, muitos conteúdos em língua portuguesa, ciências da natureza, ciências humanas. Então houve muita evolução. Porém, graças a esse decreto, é que as escolas se espalharam pelo nosso Brasil. Muito bem, sabemos por que é o dia 15, mas como ele se torna um feriado? Este professor aqui, paulista, muito responsável, Salomão Becker, foi o que sugeriu pela primeira vez que então o Dia do Professor se tornasse um feriado. Até então, o semestre deles, que começava 1º de junho e ia até 15 de dezembro, era muito longo e o professor só dispunha de 10 dias de folga. Então, Salomão Becker, em 1947, sugere que seja dado uma folga ao professor no dia 15 de outubro. E eles usavam então este dia para se reunir com os outros professores e também com os alunos e juntos decidirem como seria o rumo do final do ano letivo. E como as comemorações e homenagens que aconteciam todos os anos na cidade de São Paulo foram ficando cada vez mais famosas, cada vez mais conhecidas pelo nosso país, surgiu a necessidade de um outro decreto. Um decreto assinado no dia 14 de outubro de 1963, de número, então, Decreto Federal, número 52.682. Ele foi assinado pelo nosso presidente da época, João Goulart. No seu artigo 3º, ele deixava claro que seria feriado escolar
no dia 15 de outubro, e deveriam se prestar homenagens, gratificações aos profissionais, né, aos mestres da educação. Muito bem, agora algumas curiosidades para vocês sobre essa profissão que é considerada uma das mais antigas. Aqui nós temos Sócrates e Platão. Sócrates, esse simpático senhor de barbinha branca, foi considerado o primeiro professor que existiu lá na Grécia Antiga, e o Platão, o seu aluno. Ele não ensinava em escolas, carteiras, usando quadro de giz. Ele falava e conversava com seus alunos em praças públicas, ginásios, ao ar livre, no campo, e instigia, ou seja, provocava os seus alunos com perguntas, fazendo com que eles próprios construíssem o seu conhecimento a partir das reflexões que surgiam naturalmente. 533 a.C., Aristóteles, esse outro senhor muito simpático, cria então a primeira escola também na Grécia. Ela situava-se perto do templo de Apolo Liceu, por isso ela recebeu o nome, aliás, uma correção é Apolo Lício, e por isso ela recebe o nome de Liceu. Então essa se caracteriza como a primeira escola lá na Grécia, porque até então era muito comum que as famílias mais abastadas, de mais posses, pagassem pessoas com mais experiência e mais conhecimento para ajudar, para guiar então os seus filhos nos estudos. Uma outra curiosidade que surgiu lá na Rússia foi com Leão Tolstói. Ele foi um autor muito conhecido, inclusive do livro Guerra e Paz. Ele foi então o primeiro homem a construir cartilhas. Ele fez cartilhas de alfabetização para as crianças russas e também os camponeses. Além disso, sua preocupação com a educação era tanta que, na sua propriedade rural, ele construiu uma escola para que os filhos dos servos, né, que trabalhavam então para ele, pudessem frequentar e aprender ainda mais. Aqui no Brasil, no ano de 1549, na cidade de Salvador, lá no estado da Bahia, surge a nossa primeira escola, fundada pelo grupo jesuíta. Não confundam, 1549 surge a primeira escola. Lá em 1800, com o decreto de Dom Pedro, já tinham algumas escolas, mas não em todos os lugares. Por isso é tão importante aquele decreto, porque ela passa a ser importante e presencial em todos os lugares. Até então, essa primeira escola, ela estava então na cidade de Salvador, lá no estado da Bahia. E foi esse mesmo grupo jesuíta que funda também a segunda escola brasileira. Lá em São Paulo, no ano de 1554. Aqui, Padre Anchieta, ele ensinou latim aos índios e também aprendeu o tupi-guarani falado por eles. Aqui também, Padre Anchieta escreve o livro A Arte da Gramática da língua mais falada na costa do Brasil, que depois vem a ser publicado em Coimbra. E uma outra curiosidade aqui do Brasil é o Joaquim Manuel de Macedo, autor do livro A Moreninha, que foi professor dos filhos de Dom Pedro II. Ele conta que Dom Pedro por várias vezes deixou transparecer que ele preferia ser professor do que imperador. Joaquim Manuel de Macedo também foi tutor, né? Também foi professor dos filhos da princesa Isabel. Muito bem.
Agora, a professora vai contar para vocês o que precisa para se tornar um professor aqui no Brasil. Então, é necessário que quem queira cursar esta profissão faça um curso superior na área da educação, sendo ela pedagogia ou alguma outra área na habilidade de licenciatura. Com isso, nessa universidade, o aluno vai entrar em contato então com os primeiros princípios didáticos pedagógicos, né? Ou seja, com aquilo que é necessário para você conseguir ensinar outra pessoa, e também ela entrará, né? Ela terá a oportunidade de fazer o primeiro contato com a sala de aula através dos estágios. Aposto que vocês estão lembrados dos nossos amigos estagiários que tanto nos ajudam nas nossas escolas, não é mesmo? Às vezes dando uma aula, uma recreação, então essa é a oportunidade de aprender e para depois então tornar-se um professor. Caso a pessoa já seja formada e possua uma pós-graduação, ela pode dar aula nas universidades. Porém, é necessário então um lembrete de uma recomendação de que esta pessoa faça também uma outra pós-graduação, um outro curso na área da licenciatura do ensino superior, para que ela esteja mais preparada para esta missão. Agora, o Japão. O professor escolheu o Japão porque nós ouvimos tantas histórias desse país tão misterioso, né? E também tão importante, com tantos avanços já na área da educação. Lá no Japão, quem quer se tornar um professor, ele precisa passar por cursos de preparação para ser professor. Podem ser em universidades, podem ser em várias instituições que eles dispõem lá no Japão. Porém, após a conclusão desses cursos, eles precisam então de um certificado. Se o aluno já possui um mestrado, ele então consegue um outro certificado mais diferenciado que vai ajudá-lo nas suas classificações, né? Porque após eles terminarem, então, este curso de formação, eles ainda passam por uma avaliação. Com isso, de todas as pessoas que entram para tentar ser professor no Japão, apenas de 30% a 40% chegam definitivamente a dar aula nas escolas. E a partir do momento que eles estão nas escolas, eles ainda vão passar por um ano de avaliação, ou seja, de supervisão, aonde um outro professor, chamado de professor sênior, vai vistoriar, ou melhor, supervisionar a ação daqueles professores. Só então, a partir desta conclusão desse professor sênior, é que este jovem atuante vai ser considerado realmente um professor. E aí vai passar a receber todos os direitos que cabem à profissão lá no Japão. Vocês viram? A professora trouxe isso para vocês poderem fazer uma comparação. Aqui no Brasil nós estamos caminhando para esta valorização desse profissional tão importante, né, em qualquer um dos nossos dias, porque ele então está ligado à formação de quase todas as outras profissões. Portanto, não conseguindo, claro, reunir todos os nossos alunos da rede municipal de ensino, alguns alunos da Escola Maria Coutinho gravaram um vídeo muito bonito. Então agora eu convido você a se sentar, vocês, professores e professoras que nos acompanham, peguem seus lenços, porque somos umas manteigas derretidas, né? E
aproveitem esta singela homenagem que os alunos da Escola Maria Coutinho gravaram sobre o cordel de homenagem ao professor. Nós, alunos das escolas municipais, estamos aqui parabenizando nossos queridos professores com o cordel da homenagem aos professores. O professor pode ser velho ou estar na mocidade, pode ser gordo ou magro, magistério ou faculdade. O que importa? A formação, o que manda é a emoção de ensinar a mocidade. Professor, professor, de adulto, de criança, de colégio, faculdade, de pós-graça, salamanca. Não importa a cor do giz, o que importa é o que diz, seu saber, sua herança. Pode vir à internet com sua aula virtual e dizer que o professor está chegando ao seu final. Porém, nada se compara ao contato pessoal. Poucos anos de carreira ou a finalização, professor de pré-primário ou de pós-graduação. Quem nasceu para ensinar, Deus torceu para lhe formar como a sua iluminação. Dia 15 de outubro, dia do mestre educador. Muitas aulas pela frente, uma vida com amor. Parabéns, professorado. Rimei emocionado que eu também sou professor. É de se emocionar, não é mesmo? É realmente neste lindo trabalho, né, que deve ser então tão valorizado e respeitado do nosso professor, esse que está lá junto com a aprendizagem das nossas crianças, fazendo tudo o que é possível para superar a dificuldade de cada aluno e conseguir que todos tenham o seu desenvolvimento, que possam crescer enquanto pessoas, se formar enquanto cidadãos. Então, a você, professor e professora, sinta-se abraçado, homenageado e valorizado neste dia. Vamos lá! A nossa atividade de hoje diz assim: número 1. Encontre no diagrama a seguir palavras dos materiais utilizados pelo professor. Sabemos que esses materiais já estão um pouco obsoletos, né? Se pensarmos agora na pandemia, a TV virou um material pedagógico do professor, o computador, o celular, a internet, os slides, ou seja, tudo está em constante mudança. Mas nós vamos ficar com os mais conhecidos, pode ser? O nosso quebra-caça-palavras está bem claro. E a primeira palavrinha que nós vamos encontrar é a caneta. Um tempinho para você, lembrando que as palavras estão na horizontal e na vertical. Nesse caça-palavras nós não temos a diagonal. Pode procurar. Vamos lá, quem já achou? Muito bem. Caneta está na nossa terceira linha de cima para baixo, na horizontal. Vamos riscar lá. Você pode fazer com um lápis de cor da sua preferência, pode ser até com o seu lápis de escrever mesmo. A segunda palavra que nós vamos encontrar é o quadro negro. Um tempinho para você. Lembrando que quadro negro está bem facinho, porque ela é uma palavra bem grande. Vamos lá? Muito bem. Então está na sexta linha de cima para baixo, quadro negro. Você pode riscar lá do ladinho, que esta palavra nós já encontramos. Próxima palavra a nós para procurarmos será a palavra cadeira. Vejam só, já vimos que na horizontal não tem cadeira, então vai uma dica, ela está na vertical. Muito bem, já foi o tempo, cadeira. Então, na nossa penúltima coluna do caça-palavras, podemos riscar lá, que já encontramos esta palavrinha. Vamos à próxima, giz.
Também está na vertical. Vamos lá? Tá bem pertinho de cadeira. Conseguiu? Giz, aqui embaixo. Muito bem. Agora, podemos riscar lá do outro lado e vamos à última palavra. Apagador. Também está na vertical, mas um pouquinho mais distante. Conseguiu? Vamos encontrar apagador na quarta coluna. Muito bem, podemos riscar lá e a nossa primeira atividade está concluída. A segunda atividade que você vai encontrar nessa folha, ela é de sua inteira responsabilidade. Use toda a sua criatividade, materiais diversos que você estiver aí na sua casa e faça a sua homenagem ao professor, ao seu professor, a todas as professoras, como você achar melhor. Você pode usar todo esse papel, pode usar o verso, fique à vontade e construa o seu cartão, a sua homenagem aos professores que fazem parte da sua vida escolar. Muito bem, nós chegamos então ao final desse dia tão especial. Aproveite, descanse, continue se cuidando e nos encontraremos aqui para uma próxima aula. Beijo, beijo para vocês e até! Vem aí, arte! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, da Escola Rubens. E hoje quero começar nossa aula de arte fazendo uma pergunta para vocês. Quando vemos uma estátua viva na rua, um quadro com tinta jogada, um vaso sanitário em meio ao museu, ou sucata compondo uma estátua, isso é arte? Tem gente que olha e diz, não, para mim isso não é arte. Não, parece complexo, não é mesmo? Para entender o que pode ser considerado arte, precisamos estudar sobre ela. Por isso, hoje eu vou contar um pouco sobre a história da arte, para que vocês entendam melhor esse assunto. Vamos a outra pergunta. O que você enxerga quando anda pelas ruas? Nosso olhar é como a lente de uma câmera fotográfica. Isso quer dizer que ao olharmos aos lugares à nossa volta, algumas coisas podem nos chamar mais atenção, porque nos provocam algum sentimento, encantamento, indignação. O que hoje chamamos de arte começou exatamente desse jeito, através da observação. Olhem para o meu figurino de hoje. Eu estou vestida conforme o estilo de vida de um determinado povo. Vocês sabem qual é? Pensa aí. Isso! Eu estou vestida de mulher pré-histórica. Exatamente porque é necessário ir para este período da história para compreender como a arte surgiu. Aliás, só é possível entender a arte se não olharmos não somente para a obra artística, mas principalmente para o modo de vida das pessoas no período em que a arte foi desenvolvida. Isto porque a história da arte conta sobre a cultura de cada povo. Isso quer dizer que podemos entender como uma determinada sociedade pensava e vivia. Vocês já sabem que a arte é uma forma do ser humano se expressar, colocar para fora o que está sentindo. As principais formas de arte são a arquitetura, a dança, a música, a escultura, o teatro, a poesia, o cinema, a literatura, a fotografia, as artes digitais, os quadrinhos e os jogos eletrônicos. As primeiras manifestações artísticas aparecem ainda na pré-história, no tempo em que as pessoas viviam nas cavernas. Esse tipo de arte se chama arte rupestre ou arte primitiva. Desde o tempo das cavernas, as pessoas já produziam arte. E não era arte dessas traquinagens que vocês têm feito em casa, não. Era arte de verdade, pois expressavam
crença e sentimentos daquele povo. Como este povo é muito antigo, não existem registros escritos de como eram as suas vivências. Naquela época, eles nem utilizavam a linguagem verbal para se comunicar. Mas graças aos conhecimentos e estudos científicos, podemos entender melhor o estilo de vida daquelas pessoas. Aliás, muitas descobertas foram feitas com a arte das cavernas, pois elas representavam o que eles viviam e sentiam. Nas paredes das cavernas, as pessoas da pré-história deixaram registradas várias cenas do cotidiano, como está aparecendo aí na telinha para vocês. Mas de onde vinha o material para a pintura? Eles usavam o sangue dos animais que comiam, além da terra, plantas maceradas e o carvão como tinta. O instrumento para a pintura eram pedaços de madeira e ossos. Eles desenhavam os animais porque acreditavam que isso facilitaria na hora da caça. Também as mãos, como vocês estão vendo aí. Nossos ancestrais não tinham nenhum senso do que era música, não sabiam seu conceito. Eles utilizavam a voz para transmitir os sons de dor, de alegria, avisar os perigos, mas como grunhidos apenas, não como as palavras que utilizamos hoje, mas se comunicavam muito bem. Então é comum que se fale que a voz é o instrumento musical mais antigo. Para poder avisar e se proteger, sua audição era muito aguçada. E percebendo esses sons, eles começavam a imitar asas de inseto, vento, água, repletos de elementos da natureza como inspiração. Assim surgia algo mágico nas reuniões de seus bandos. Cada um imitava um som, utilizando seu próprio instrumento, o seu corpo. E assim, desses sons e movimentos, surgem as primeiras manifestações de dança. Viram só a importância desse povo? Mas não foram só eles. Mais para frente um pouco da história, encontramos outra civilização importantíssima para a história da arte. E agora eu chamo uma outra professora para continuar para vocês. Ahalein, que significa olá em egípcio. Eu sou a professora Joseli da Escola Urival e estou representando Nefertiti, a rainha do Egito, que até os dias de hoje é símbolo de beleza. E aqui está ela. Quanta beleza, não é mesmo? Na arte egípcia há muitas pinturas e esculturas extremamente simbólicas e fascinantes. Muitas dessas artes estão intactas até os dias atuais. Agora eu vou falar para vocês sobre a arquitetura egípcia, onde damos destaque aos monumentos mais surpreendentes desse período. A primeira imagem que vocês estão vendo é da Esfinge de Gizá, com o seu corpo de leão e a cabeça de um humano. A próxima imagem são as famosas pirâmides, as quais foram construídas pelos e para os faraós Quepes, Khafre e Miquerinos, cada qual construída em sua época de reinado. Elas estão lá no sítio arqueológico localizado nos arredores do Cairo, no Egito, e são visitadas por muitos turistas até hoje também. As pirâmides eram túmulos dos faraós, que na cultura do Egito eram consideradas os representantes dos deuses na terra. A base da pirâmide representava o faraó, enquanto a sua ponta era a ligação dela com os deuses após a sua morte. Havia também o mastaba, um túmulo dos egípcios da elite nobre,
Quanto mais importante a classe social de alguém, mais elaborado eram seus desenhos, as pinturas desta tumba. Falando nas pinturas, vamos a elas. As pinturas egípcias podem ser vistas principalmente nas paredes das pirâmides, pois relatam a vida juntamente com a forte ligação à sua vida religiosa dos faraós e a sua vida principalmente pós a morte, mostrando algumas representações dos deuses. Além das pirâmides, temos uma curiosidade que, apesar da vibração religiosa que acompanhava a arte egípcia e seus faraós, era comum que cidadãos egípcios ricos no Egito tivessem murais em suas casas, elaborados com uma textura extremamente refinada. Entre as principais características do estilo, podemos citar que a arte egípcia era essencialmente algo simbólico e que segue padrões bem rígidos de representação. Um bom exemplo desses padrões é a lei da frontalidade. Na regra da frontalidade, um ser humano não deve ser pintado com a cabeça, membros inferiores e superiores virados para a frente. Porém, os seus olhos, o seu olhar e o tronco eram pintados de frente. O tamanho, dimensão e posição dos elementos, figuras presentes no espaço das obras, eram estipuladas de acordo com regras hierárquicas. Ou seja, quanto mais importante uma pessoa fosse dentro do reino, maior ela deveria ser na arte egípcia. Isto quer dizer que o tamanho das figuras seguia a seguinte lógica: primeiro vinha o faraó, depois a rainha, os príncipes quando havia, os sacerdotes, os servos e, por último, pequenininho, o povo. Os artistas da época não trabalhavam com a técnica da perspectiva, ou seja, a arte egípcia não trazia sensação do tridimensional. Os traços utilizados na arte egípcia seguem um padrão estilizado e bem rígido, e as cores são aplicadas em manchas uniformes. E por falar nas cores, vale ressaltar que as tintas eram obtidas diretamente da natureza, através do pó de minérios, de substâncias orgânicas e por aí vai. Muito legal, não é mesmo? Mas temos um pouco de história ainda para contar. Agora eu vou falar para vocês sobre a música e a dança egípcia. Desde os tempos antigos, a música e a dança estão presentes no dia a dia dos egípcios. Já durante o Egito Antigo, os instrumentos musicais eram populares e o canto e dança também faziam parte integrante da vida musical egípcia. Em um papiro do Império Novo, conhecido como os Ensinamentos de Ani, está dito que o canto, a dança e o incenso são alimento dos deuses. Esse fato é comprovado em algumas figuras encontradas em diversos túmulos, onde eram retratadas cenas de festas e banquetes, com músicos, cantores, bailarinos, animando o momento normalmente. Os principais instrumentos que eram utilizados eram as flautas, clarinetes e harpas. Os instrumentos de percussão normais eram o pandeiro e o tambor, enquanto que os sistros e crótalos eram utilizados como instrumentos de percussão em ocasiões de festividades religiosas. Infelizmente, não podemos ouvir registros das músicas daquela época, mas podemos imaginar como eram devido às letras das canções. As ilustrações encontradas nas tumbas, estudiosos afirmam que os antigos egípcios não seguiam uma partitura para tocar música, devido a nunca ter sido encontrado um papiro nas representações das músicas ou de possíveis escalas musicais do Egito Antigo. Ao que parece, o ritmo era marcado pelas palmas dos espectadores. Viram só
Isso é um resumo do que está por vir. Ainda sobre a arte egípcia, agora vou passar a palavra para a professora Kelly, que vai nos falar sobre a arte da civilização grega. Ieso posisé. Oi, como vai em grego? Sou a Prof. Kelly. Estou representando o povo da Grécia Antiga e quero iniciar minha fala com uma pergunta. O que é beleza? O que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta a qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Para eles, a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Desenvolveram grandes ideias. Não é à toa que a Grécia é chamada o berço da civilização. Porque foi naquela época que surgiram várias coisas que vivenciamos até os dias de hoje. Beleza, justiça e verdade. Nenhum existe sem o outro. A arte grega, incluindo a escultura, pode ser dividida em 3 períodos. Arcaico, a principal característica era a representação da imagem humana, muito próximo da realidade. Clássico, nessa fase já conseguiam representar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. Conquistaram o movimento, a proporção e a maturidade nas esculturas. Helenístico. As obras começaram a mostrar o cotidiano, período de expressão e emoção. A representação do homem, a busca pela perfeição, a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das principais características que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Na arquitetura, as construções que despertavam maior interesse eram os templos construídos para os deuses. As colunas eram decoradas seguindo 3 estilos: dórico, o mais antigo e simples; jônico, leveza de suas linhas; coríntio, decorado com folhas de acanto. Temos também a pintura, que tem como características equilíbrio das formas, harmonia nas cores e desenhos, representação de deuses e de cenas cotidianas. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. O teatro foi criação dos gregos. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio. O teatro foi uma das formas mais ricas de arte, com espetáculos de mímica, dança, música, recitais de poesia. Eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica. Era classificado em 2 tipos: tragédia, baseado nas histórias trágicas e mitológicas, e comédia, que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores. E a música na Grécia? A música é uma das marcas registradas do espírito do povo grego. A própria palavra música é de origem grega, relacionada com as 9 musas, deusas que inspiravam os artistas. A princípio, a música estava ligada à poesia. O canto coral era a mais elevada manifestação da música grega. Realizavam festivais e competições de corais. Será que está faltando falar de alguma linguagem? Quem falou dança? Acertou! Os gregos acreditavam que a dança era um presente dos deuses para o homem esquecer através dela suas dores e tristezas da vida. Tinha função social e reunia a comunidade em festividades.
A dança, junto com a escrita, música e exercício físico, era a base para o sistema educacional. Um meio de cultivar tanto o corpo quanto a alma. Enfim, a arte grega inspirou diversas civilizações, atingindo um grau incomparável de perfeição. Então, o que acharam da aula de hoje? Chegou o momento de rever tudo o que aprendemos. O povo da pré-história deu início à arte, com as pinturas das cavernas, a arte rupestre. A civilização egípcia se destacou através de suas grandiosas obras arquitetônicas, ou seja, suas construções. O povo grego desenvolveu belíssimas esculturas, além de criar o teatro. E aí, galerinha de casa? Vocês acham que a história da arte termina por aqui? Além dos povos rupestres, egípcios, gregos, existem ainda outras civilizações que contribuíram para a evolução da arte. Não percam as nossas próximas aulas sobre história da arte. Até a próxima!